Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, um espaço que eu preparei com muito carinho, um espaço reflexivo que permite um mergulho profundo no autoconhecimento, por meio de análises simbólicas. A gente vai falar aqui, incluindo cenas de alguns filmes, mitos, exemplos de casos clínicos, para que a gente possa articular com a nossa própria realidade e ajustar a rota dentro daquilo que consideramos coerente, possível e que faz realmente sentido na nossa vida. É um espaço humano, vivo, que vai dialogar com aquilo que nos atravessa. Mesmo quando a gente ainda não sabe nominar, não sabe verbalizar o que está se passando, o que está acontecendo. Esses podcasts que eu estou iniciando, eles são inspirados nos cards Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, que eu desenvolvi em 2025, e você pode adquirir o material completo no meu site oficial, www.karinegoss.com. E se você fizer uso, me manda um feedback depois, viu? Hoje, a gente vai se basear num dos cards que se trata do orgulho e da humildade. É um tema extremamente delicado, necessário e independente do movimento, do momento cultural que nós atravessamos, é um tema atual. Falar de orgulho e humildade, a gente está falando de virtudes e vulnerabilidades humanas. Todos temos. Então, talvez você já tenha ouvido muitas vezes que o orgulho é um defeito. Aqui, a gente não vai tratar como uma falha moral. Nós vamos compreender como um movimento psíquico, uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de sobreviver à dor. Então, faça esse convite para si mesmo agora. Ouça sem se defender, sem tentar se justificar, só observa o teu mundo interior, na medida em que eu vou narrando, passando por alguns pontos importantes acerca do tema. Presta atenção nas sensações que você sente no seu corpo, quais emoções que surgem, ou se alguma imagem surge na mente, ou alguma relação, alguma memória, eu recomendo que você anote. Tenha papel e caneta aí do teu lado, porque isso auxilia muito no processo de autoconhecimento. O ser humano não veio pronto, ele está em construção. O orgulho. Ele costuma aparecer quando o ego precisa ocupar o centro. Quando há uma urgência, digamos assim, em brilhar, em ser reconhecido, em ter a última palavra, em provar valor. Mas o que raramente é dito é que por trás do orgulho, quase sempre, existe uma ferida muito, muito profunda. E aí, eu convido vocês a mergulhar na mitologia. Nós temos na mitologia Narciso, que se apaixona pelo próprio reflexo, encantado pela imagem que ele vê na superfície da água. Ele se inclina cada vez mais e cada vez mais, até perder o contato com o mundo ao redor dele. Narciso, ele não morre por se amar demais. Essa é uma chave importante de compreensão. Porque ele morre por ficar preso, por ficar fixado e por confundir a própria imagem com a própria essência. Isso é fundamental ser compreendido. É a fixação por uma imagem, por uma ideia, enquanto que, na verdade, a vida está fluindo para outra direção. Na psicologia simbólica, Narciso representa o ego inflado, aquele que se identifica com a persona, com a aparência, com a performance, e se afasta desse fluxo vivo da alma. O orgulho surge quando o ego tenta ocupar um lugar que não é dele. O lugar é do centro da vida. Na vida cotidiana, isso vai aparecer de muitas formas. A necessidade constante de controle, a comparação excessiva,
a dificuldade em reconhecer limites, a sensação de carregar um peso invisível nas costas. É invisível, mas é super pesado. Muitas pessoas orgulhosas se colocam fortes, mas internamente elas vivem uma extrema fragilidade, um isolamento muito profundo, uma tensão constante, um medo silencioso de serem humilhadas, abandonadas ou até rejeitadas. O orgulho, vale dizer que ele não protege da dor, ele vai adiar esse encontro. A dor é inevitável. Do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista simbólico, a gente então viu o orgulho como ele vai se formando. Mas assim, agora, olhando mais de perto, a clínica, ela nos mostra algo muito importante sobre esse movimento. Do ponto de vista clínico, o orgulho costuma aparecer como um mecanismo de defesa. Ele se organiza quando a pessoa não se sente segura em sua autoestima e passa a depender excessivamente do reconhecimento externo para manter a coesão do ego. Em muitos atendimentos, é possível observar essa oscilação interna entre sentimentos de grandiosidade e estados silenciosos de desvalia, de vergonha ou ódio, até ódio de si mesmo. E essa alternância, ela gera tensão psíquica constante. E isso empobrece muito os vínculos, já que a relação com o outro, ela passa a ser vivida como ameaça, como comparação, como disputa. E quando isso não é reconhecido, né, esse padrão, ele pode se expressar em quadros de narcisismo, de perfeccionismo extremo, dificuldade de empatia e de resistência, inclusive, do vínculo terapêutico. Na psicoterapia isso também vai ser percebido. E não por falta de interesse, mas pode evidenciar um medo de exposição e de perda de controle. A função do trabalho clínico nesses casos não é confrontar o orgulho de forma direta, mas oferecer um espaço suficientemente seguro para que a pessoa possa entrar em contato com a própria vulnerabilidade sem sentir que está sendo corroída, aniquilada por dentro. Quando essa tensão psíquica ela se mantém ao longo do tempo, o corpo ele passa a participar desse esforço. Dor de cabeça recorrente, rigidez no pescoço, nos ombros, por exemplo. Não estou definindo aqui que todas as questões orgânicas vão simbolizar aspectos psicossomáticos, mas eu estou trazendo essa perspectiva porque ela é muito importante. A gente vai também poder associar a insônia, a exaustão mental, como se o corpo dissesse: tá pesado sustentar essa posição o tempo todo. Então o corpo de algum modo reflete esse estado rígido. O ego ele se contrai, a respiração encurta e a vida vai perdendo fluidez. É como se a estrada ficasse muito estreita para aquela pessoa. E uma cena de filme que pode simbolizar, digamos assim, essa questão do orgulho é o Whiplash. Nesse filme a gente vai ver com clareza essa dinâmica, a busca obsessiva por excelência, desvinculada praticamente totalmente do afeto, da escuta do limite humano. E ali o orgulho ele se veste de perfeccionismo, sem critério ético humano, e o preço é muito alto. É uma autodestruição, uma solidão vazia e ruptura do vínculo com o prazer de viver. O prazer de viver é algo grandioso, é algo belo, e isso se perde naquele que experiencia isso excessivamente, de modo crônico.
Quando o valor pessoal depende exclusivamente do desempenho, qualquer erro vai se tornar uma ameaça à própria existência desse sujeito, imagina. Então, onde que entra a humildade nesse aspecto? A humildade não é submissão, não é diminuição, não é falsa modéstia, porque a tendência é circular essas narrativas, essas perspectivas nos ambientes, no clima, na relação entre as pessoas. Mas humildade vem de humus, de terra. É o gesto interno de retornar ao chão da realidade. Reconhecer a humanidade que existe dentro de si, ainda que limitado, ainda que interdependente. A humildade, ela dissolve o espelhamento ilusório do ego e ela devolve o indivíduo ao vínculo real com a vida, com o outro, com o próprio corpo, com a vida, com o vínculo real da vida. E ser humilde é poder dizer internamente: eu não preciso ocupar o centro o tempo todo, eu posso errar, eu posso aprender, eu posso descansar. Quando a humildade surge, algo relaxa dentro da pessoa. A energia antes utilizada para sustentar uma imagem, ela se transforma em criatividade, em presença e relação verdadeira. E eu te convido agora a refletir com honestidade. Onde, na sua vida, que você sente que precisa provar valor o tempo todo? Em quais relações que você sente dificuldade em baixar a guarda? O que você teme que aconteça se deixar de sustentar essa posição? Essas 3 perguntinhas, elas já ativam um nível de reflexão muito significativo para diluir, para quebrar um pouco essa força do orgulho que consome dentro de si. Você não precisa responder agora com a mente agora carregada de tantas informações aqui que eu estou passando. Deixa só o corpo responder nos próximos dias. Vai sentindo isso dentro de você ao organizar a tua rotina, ao fazer teus trabalhos, ao se relacionar com as pessoas que fazem parte da sua vida. Nos momentos de recolhimento, deixa o corpo responder isso nos próximos dias. Reconhecer o orgulho não é se acusar, é abrir espaço para uma vida mais leve. A humildade genuína nasce quando fazemos as pazes com quem somos e com quem não somos. E se esse conteúdo tocou você, preste atenção numa questão, tá? Ele não substitui psicoterapia ou acompanhamento profissional, mas se esse conteúdo tocou você, ele pode ampliar a escuta interna e abrir caminhos de consciência, isso com certeza. E se permita a retornar a ele quando você sentir necessidade, ouvir novamente, refletir sobre os pontos que a gente colocou aqui. No próximo episódio, a gente vai falar sobre inveja e generosidade, quando o brilho do outro fere, mas também revela algo muito, muito importante. Até lá, se cuida, um grande abraço.